pessoal, então bem-vindos à nossa 14ª aula de Mecânica dos Fluidos. Nessa aula nós vamos tratar de uma outra equação importante da cinemática dos fluidos. Nós vamos falar sobre a equação da quantidade de movimento. A equação da quantidade de movimento ela surge, na verdade, da aplicação do teorema de Reynolds à variável extensiva quantidade de movimento. Então, só relembrando o teorema de Reynolds, a gente fala que o teorema faz uma relação entre a análise lagrangiana, ou seja, aquela análise que considera o sistema e suas partículas, e uma análise oereliana, aquela análise que fixa fronteiras no espaço e observa como o fluido se comporta naquela região. Então, relembrando um pouco do teorema, né, a derivada total, a variação total de uma grandeza extensiva n em relação ao tempo, isso do sistema, essa é a parte lagrangiana, né, do nosso teorema de Reynolds, é igual à variação temporal no volume de controle da grandeza intensiva N, ρ dV, V de velocidade, de volume aqui, mais a integral na superfície de controle de ρ N V dA. Essa é a parte oereliana do teorema de Reynolds. Ok? Bom, nós vamos aplicar o teorema de Reynolds à grandeza intensiva, à grandeza extensiva, quantidade de movimento. Quantidade de movimento pode ser escrito como massa vezes aceleração. Essa grandeza extensiva vai ter uma grandeza intensiva associada à velocidade. Lembrando que a relação é N sobre a massa é igual a N, ou seja, grandeza extensiva dividido pela massa é igual a grandeza intensiva. Ok? Então vamos lá. Se a gente aplica diretamente essa relação, olha, dmv dt do sistema é igual à variação temporal no volume de controle de ρ v dv mais a integral na superfície de controle de ρ v produto vetorial v dA. Aqui já tá o teorema de Reynolds escrito diretamente para quantidade de movimento, mas eu quero fazer algumas observações em relação a esses termos. O primeiro termo que eu gostaria de observar é o termo Lagrangiano. Olha só, a gente já sabe que pela definição de sistema, a massa é constante. A gente pode colocar ela aqui como fora da derivada, né? Então eu tenho m vezes dv dt. Mas a derivada da velocidade no tempo, a derivada da velocidade do sistema no tempo, esse termo aqui é igual à aceleração do sistema. Então, o que a gente tem aqui é aceleração do sistema. Tá? E aí, eu ainda posso escrever isso como, logo, massa vezes a aceleração do sistema. E massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton, é a força resultante do sistema. Então a gente pode reler o teorema de Reynolds como a força resultante que age no sistema é igual à variação temporal da quantidade de movimento no volume de controle, ρ v dv, mais o fluxo de quantidade de movimento pelas superfícies de controle. Rho, V, produto vetorial, dA. E aqui um outro termo que eu gostaria de analisar com vocês é o termo de fluxo da quantidade de movimento. Por que é importante a gente fazer essa análise separada? Só para a gente entender esse produto VVDA. Se a gente se lembrar das deduções do teorema de Reynolds, esse termo VDA está relacionado ao fluxo na superfície de controle. Tá? Então, essa velocidade dentro do produto vetorial é a velocidade com que o fluido passa pela superfície de controle. Tá?
Essa velocidade aqui de fora é a velocidade do sistema, tá bem? Então vejam só, se eu tenho a minha superfície de controle aqui, fazer ela inclinada assim. Então, se eu tenho essa superfície de controle e o meu fluido passa com uma velocidade v por essa superfície de controle, ele tem uma velocidade v e a superfície de controle está fixa, a velocidade do sistema é igual à velocidade de fluxo. Tá? Então, essas duas velocidades são iguais. Agora, se por algum motivo o meu volume de controle se move no espaço com uma velocidade, vamos chamar de VC, ou seja, velocidade do volume de controle, o volume de controle se movendo no espaço, a velocidade que eu tenho aqui fora é a velocidade do sistema, é essa verdinha, mas a velocidade que eu tenho aqui dentro é a velocidade de fluxo. E agora essa velocidade de fluxo é uma velocidade relativa entre a velocidade do volume de controle e a velocidade de escoamento do sistema, tá? Então é preciso ter essa atenção sempre na hora de fazer o produto VDA, porque nem sempre as velocidades são as mesmas. E também é importante fazer essa análise mesmo com o volume de controle parado, mas quando a gente tem saídas opostas. Por exemplo, se eu tivesse a seguinte situação, ó, eu tenho um jato sendo direcionado a uma placa e essa placa ela faz um U, ela faz um U. Então, o que acontece? O jato entra na placa e faz essa volta aqui, tá? Quando eu aplico o teorema de Reynolds para essa situação, é preciso ter em conta o seguinte: na superfície, vamos chamar essa aqui de entrada de 1 e essa de saída de 2. Na superfície de entrada, eu tenho o vetor de área dA sempre apontando para fora da superfície, né? dA. O vetor de velocidade apontando aqui para dentro, certo? Então eu tenho já esse produto VDA, ele é negativo, porque dA aponta para fora, V aponta para dentro, tá? E essa velocidade de fora é positiva. Então, na entrada eu tenho menos VA vezes V, tá? Daqui a pouco a gente vai discutir as simplificações para chegar nisso, mas é só para a gente analisar os sinais. Na saída eu tenho V apontando para fora, DA apontando para fora. Então, esse produto aqui é positivo. Mas essa velocidade, eu estou adotando esse sentido de x positivo, essa velocidade é negativa. Então, na saída eu tenho VA positivo vezes menos V. Tá? Só umas discussões sobre sinais que são importantes na hora de analisar o volume de controle. Tá bem? Mas para chegar nessas simplificações que eu estava comentando, a gente faz algumas hipóteses. A primeira hipótese que eu quero trabalhar é o escoamento permanente. Então, quando eu olho para o teorema de Reynolds aplicado à quantidade de movimento, a gente já viu que isso é igual à variação total da quantidade de movimento no tempo. Isso corresponde à somatória de forças que age no sistema e vai ser igual a d dt integral no volume de controle de ρ v dV de volume aqui, mais integral na superfície de controle de ρ V produto vetorial V dA, ok? E se o escoamento é permanente, a gente já sabe que o termo local é zero, porque não há variação no tempo da quantidade de movimento. Então sobra só que a somatória de forças que age no sistema é igual ao fluxo de quantidade de movimento pela superfície de controle. Tá bem? Tá bem? Quando eu falo que o fluido é incompressível, novamente, então, e aí acoplando com a hipótese de escoamento permanente, a gente já viu que isso é igual a dmv dt, ou seja, variação total da quantidade de movimento. Isso a gente já sabe que é igual à somatória de forças no sistema e vai ser igual, olha só, já vou desconsiderar a parcela
eliminada por conta do escoamento permanente, sobra só a parcela de fluxo. Como a massa específica agora a gente considerou constante, porque o fluido é incompressível, eu posso tirá-la da integral. Então você fica ρ que multiplica a integral de dA. Aqui é o produto vetorial. Tá? Finalmente, se o escoamento é uniforme na seção, a gente já sabe que essa integral não precisa ser resolvida. A gente vai aproximar a velocidade, lembrando daquela distribuição de velocidades, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma tubulação aqui e uma velocidade v, essa tem um escoamento nessa tubulação, posso ter um perfil de velocidades que não é constante, por exemplo, um perfil parabólico aqui, ok? O que a gente fala sobre a hipótese de escoamento uniforme na seção é que eu aproximo essa velocidade parabólica ou qualquer outro tipo de velocidade, né, distribuição de velocidade, pela velocidade média na seção, tá? Isso é igual a v médio. Então, como a velocidade é constante, eu não preciso resolver essa integral, eu posso só simplesmente fazer o somatório da velocidade vezes a área. Então, isso aqui vai ser, a gente já sabe, dmv dt é igual a somatória de forças do sistema, e isso vai ser igual a ρ somatório de v médio vezes v A. Eu coloquei aqui entre parênteses exatamente para a gente se lembrar dessa relação que eu falei aqui. A gente precisa fazer a análise dos sinais mesmo em escoamento permanente. Tá bem? Então é preciso ter em conta os sinais de velocidade e produto vetorial V vezes A. Mas essa é a forma mais simplificada do teorema de Reynolds aplicado a quantidade de movimento. Ela só é válida quando eu tenho essas hipóteses: escoamento permanente, fluido incompressível e escoamento uniforme na seção. E aí lembrando que essa velocidade é velocidade média na seção. Tá bem? Vamos fazer algumas discussões sobre essa aproximação. Novamente, é uma aproximação não tão realista, mas que nos ajuda a ter certas simplificações no processo, né? Porque senão a gente precisaria resolver essa integral aqui de cima. Em muitos casos isso pode ser aplicado, desde que tenha um fator de correção, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Então, até o próximo vídeo.